Alguns as imagens chocam, de ficar vendo o sofrimento de tantas pessoas colocadas no mesmo ambiente, velando os corpos dos seus familiares. Né? Para alguns, essa imagem deixou de ser razoável. Assim como ficar mostrando as pessoas que estão sendo carregadas para dentro do hospital. Claro. São imagens que necessariamente, segundo o ponto de vista de alguns, não precisavam ser mostradas, e isso é um excesso da mídia. Isso. Não é? O Poder Judiciário tem essa tarefa difícil, né? Extremamente difícil, na minha leitura, com uma responsabilidade enorme, inclusive, para definir qual é, afinal, essa linha. Né? E a gente vê que em determinadas situações essa linha se estende mais no sentido da tutela das vítimas, e em algumas situações se estende mais no sentido da tutela à informação geral. Então, como não se trata, né, de uma ciência matemática, o direito, então ele dá respostas que são respostas possíveis dentro daquele contexto, quando a gente fala de responsabilidade civil, né? Respostas que, como eu falei, são razoáveis, que tentam pelo menos se aproximar daquilo que seria o ideal, sem estabelecer exatamente qual é essa linha ou qual é esse limite. Nós vemos isso nas decisões referentes à responsabilidade civil o tempo inteiro, né? Nós temos os tribunais, ora mudam, né, os seus entendimentos em relação a determinadas questões, justamente em função disso, né, dessa tentativa, né, de acerto, mas que nunca é um acerto matemático, porque nós estamos lidando com um grau de subjetividade coletiva gigantesco, né, e, enfim, eles têm, mas essa é uma tarefa, né, então, sem dúvida, há essa necessidade. E a população, então, como pode se precaver e exigir que esses seus direitos sejam cumpridos para que tragédias sejam evitadas? Vocês já começaram a colocar algumas questões, como, por exemplo, deixar em lugar visível o alvará de funcionamento, que nós precisamos prestar mais atenção e que nós não prestamos atenção num momento como esse. E, além disso, eu diria assim que em várias situações nós nos deparamos, né, com a situação e pensamos, parece que tem algo errado aqui, né? Então, a intuição aí precisa ser alguma coisa nos diz que tem alguma questão errada. Às vezes isso não é tão evidente, mas em várias situações nós nos deparamos com essas evidências, né? Eu diria o seguinte: a página das prefeituras municipais tem que estar atualizada com as legislações que dizem quais são as precauções que devem ser tomadas pelos estabelecimentos. Ou seja, se qualquer pessoa tem alguma dúvida, pode recorrer facilmente a essas legislações. E que isso também precisa estar bem traduzido, ou seja, de uma linguagem acessível à população, qualquer um possa acessar, ver quais são as exigências para que uma casa noturna, enfim, de entretenimento esteja funcionando e funcionando bem com segurança. Na dúvida, eu diria que o cidadão, ele pode perguntar ao poder público, né? E isso ele pode fazer por meios administrativos mesmo, né? Por requerimentos de informações. Ele pode questionar a prefeitura se de fato aquele alvará de funcionamento ele está em dia, se não consegue interpretar a legislação em função dos termos técnicos que estão expostos ali, muitas vezes nós não conseguimos interpretar. Ele também pode pedir para que o município esclareça em relação a essas questões. O órgão da prefeitura municipal, então, de cada cidade, cidadão pode e deve fazer essas perguntas à prefeitura, ouvidoria, um órgão específico lá dentro, um departamento específico? E as prefeituras maiores têm as ouvidorias, mas de qualquer forma é possível protocolar em qualquer prefeitura esses requerimentos. As prefeituras normalmente têm secretarias de urbanismo, de planejamento, que tratam da questão da engenharia, e isso pode ser respondido pelos técnicos. E que esperamos que seja num tempo razoável para que a pessoa possa evidentemente, também usar essas casas de entretenimento em segurança. Regis, uma indicação de leitura sobre o tema abordado hoje. Título e autor. Bom, hoje a responsabilidade civil, o grande mestre da responsabilidade civil é o professor Cavalieri Filho, né? Programa de responsabilidade Filho, né? A grande leitura recomendada na responsabilidade civil. O título da obra? Programa de responsabilidade civil. Programa de responsabilidade civil. Título e obra? Eu diria que para as cautelas, né, em relação a essas questões,
O livro é a obra do professor José Afonso da Silva, Direito Urbanístico, esclarece bastante acerca dessas proteções necessárias. Certo, eu agradeço muitíssimo a participação de vocês, uma participação esclarecedora sobre essas questões que estão incomodando a população brasileira, né? Não é apenas a população do sul do Brasil. Ficamos por aqui. As nossas indicações de leitura estarão na nossa página do Facebook, www.facebook.com/diálogos acadêmicos, e nós estaremos sempre aqui na CWB TV, canal 5 da NET e 186 da TVA, aos domingos, 19h30. Você pode também enviar temas para nós pela nossa fanpage no Facebook e acompanhar semanalmente, aos domingos, 19h30, diálogos acadêmicos e profissionais. Bye.